Gravação iniciada. Hoje é dia 17 de setembro de 2024. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Na composição da Câmara de hoje, nós temos o Dr. Argos Gregório, Samuel de Oliveira Magro, Thierry Serigawa e, pela representação fiscal, Antônio Carlos Nóbrega Tortello. Temos 2 processos de empata, o RURT do Brasil, peças de fixação e Center Mega. Vamos iniciar, então, antes de mais nada, desejando bom dia a todos, né? Vamos iniciar, então, pelo processo da relatoria, então, do Dr. Argos, é o AIN 4-104-968. Pelo contribuinte, o doutor Rafael Oliveira, que está aqui presente já. Doutor Argos, o processo, o voto já está até registrado aqui, então eu peço que o ilustre relator nos apresente o processo e, em seguida, eu abro a palavra ao advogado. Doutor Argos, com a palavra. Presidente, obrigado, bom dia aos membros componentes desta Câmara. Seja muito bem-vindo, doutor Thierry Serigawa. Doutor Antônio Carlos Tortello, receba meus cumprimentos também em todo o nome de toda a representação fiscal. Doutor Samuel, aos advogados que aqui se encontram presentes, especialmente patrono deste processo que se encontra em discussão, doutor Rafael, aqueles que nos assistem, especialmente também aos que nos dão suporte. Presidente, este auto de infração, ele foi lavrado contra a empresa e apresenta 4 infrações, essencialmente de creditamento indevido, as 4, né? A primeira infração é creditamento indevido de CMS, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2012, teria sido pago a maior em operações sujeitas a AST, a substituição tributária. A segunda infração, também crédito indevido de ICMS, eventualmente teria sido pago a maior em operações também sujeitas à substituição tributária, a título de crédito de operação própria. A terceira infração também, creditamento indevido, a título de ressarcimento de ICMS-ST, que teria sido pago a maior em operações sujeitas à AST. E a quarta e última infração, crédito indevido de ICMS, também todas no mesmo período, de janeiro de 2012 a dezembro de 2012, a título de crédito em operações próprias, teria sido pago a maior em operações sujeitas a ST. Portanto, presidente, de maneira bem resumida, essas são as 4 infrações do auto de infração. Se o senhor assim autorizar, a palavra é passada ao doutor Rafael. Fique, por favor, à vontade. Estamos sem som, presidente. Estamos sem som, presidente. Presidente, o senhor está sem som. Estava sem som, desculpe. Doutor Rafael, agradeço, então, ao ilustre relator. Eu passo, então, a palavra ao doutor Rafael Oliveira para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Doutor Rafael, com a palavra. Bom dia a todos. Especial Samuel, a gente se formou junto na São Francisco há algum tempinho já, não deixa para lá quanto tempo, mas não sei se ele vai lembrar, mas a gente se formou junto na turma de 2006. Há um bom tempo, Rafael, já. Faz um tempinho já, né? Mas, enfim, eu vou tentar ser bastante breve, porque, no final das contas, esse auto de infração ele se resolve a problemas com aquele crédito decorrente da portaria CAT 17, né? O que aconteceu na fiscalização? O fiscal, assim que ele... Só um pouquinho de contexto, a VURT ela é uma empresa que vende muitas miudezas, muitos parafuso, itens pequenos, assim, e aí, especialmente em 2012, uma época um pouco menos informatizada, ela tinha, de fato, alguns problemas de controle de estoque. Isso aí sempre foi falado no processo, porque, de fato, faz parte do contexto. E aí, quando ela foi calcular esse crédito da portaria CAT, aquela história do fato gerador ser menor do que o presumido, né, para fins de ST, ela se deparou com esses problemas de estoque. Então, o que a VURT fez na época, né? Na hora que ela constatava que o estoque estava com algum problema, ela parava e desconsiderava todas as operações posteriores para fins de cálculo do crédito. E por que ela fazia isso? Porque ela queria ter o crédito que fosse sustentável do ponto de vista documental.
E aí o que o fiscal fez? Olha, já que você desconsiderou um monte de operações, então toda a sua apuração é imprestável e eu não vou considerar seu crédito. Em resumo, foi isso. Mas antes de tratar mesmo do processo, do que a gente está alegando, esse auto de infração ele já teve algumas idas e vindas, né, aqui no TIT, né, ele já chegou a ser julgado um recurso voluntário, e naquela época o recurso voluntário ele foi julgado procedente para voltar ao processo à primeira instância, porque uma série de fatos, argumentos e documentos não foram analisados pelo julgador de primeira instância. Pois bem, o processo voltou, fazem diligências, as diligências elas são absolutamente inúteis, porque o fiscal só diz, olha, eu estava certo em ponto final, não analisava nada. Quando veio o jogador, ele praticamente reprisou a mesma decisão que tinha sido anulada anteriormente. Ele fez exatamente a mesma coisa. Aí a gente pergunta, bom, então para que o processo voltou se o jogador de primeira instância ele fez a mesma... A gente até juntou memorial ontem, que fez uma tabelinha lado a lado para dizer, olha, é igual, é praticamente idêntico. Então, tudo que a gente alegou antes de nulidade vale aqui também. Se era nulo antes, é nulo agora, porque nada foi analisado. E aí, por isso que a gente fala, olha, então o correto é o processo voltar para a primeira instância de novo, para ter novo julgamento, porque o juiz simplesmente não chancele o que o jogador não chancele a decisão. Aliás, até curioso, ele fala que só vai analisar se for para apurar prejuízo em favor para o fisco, quer dizer, e o princípio da verdade material, e a análise da efetiva ocorrência do fato gerador ou não, e a análise da correção, quer dizer, então é só quando o fisco é prejudicado que o julgador vai analisar, desculpe, mas não é bem assim que funciona, né? Mas, enfim, ainda que se supere a nulidade da decisão de primeira instância, é fato que a própria atuação ela não é clara, por fins até para direito de defesa, quer dizer, você tem uma falta de critério. Essencialmente, o que o fiscal fez? Tem um produto. O seu estoque aqui eu constatei que é negativo, vou desconsiderar tudo. Mas partindo do controle de estoque da VURT. Esse aqui não é favorável para mim, essa apuração do estoque, o que eu vou fazer? Não vou utilizar a apuração da VURT. Quer dizer, para alguns momentos ele usa o que a VURT informou, para outros momentos não. E quando? Só quando o fisco era favorecido. E aí acabou por desconsiderar uma série de operações que até dariam crédito para a VURT, por exemplo, saídas interestaduais, a gente já chega daqui a pouquinho nisso daí, sem critério nenhum, não dá para saber direitinho qual é o critério que ele utilizou para contar o estoque ou não, para dizer que é zerado ou não. A gente pediu diversas vezes esclarecimento em diligência, não foi feito. Então, novamente, não só a decisão é nula, mas até mesmo dá para considerar que o auto de infração tem uma série de nulidades que não são possíveis de corrigir. Mas, enfim, desculpe, seguindo, já que a gente já tratou das nulidades, vamos... Uma coisa que nós argumentamos, e eu sei que o TIT tem uma posição, eu sei que é uma súmula, mas do ponto de vista jurídico ela foi superada porque o STJ ele decidiu de maneira diferente, que é a questão da decadência. Nesse caso, houve pagamento de ICMS, eu sei que a gente está falando de crédito, mas no final das contas a gente está também falando de falta de pagamento de imposto. O auto de infração ele foi lavrado em 29 de dezembro de 2017, e o que a gente alega aí é que, por conta do artigo 150, inciso 4, desculpa, parágrafo 4, tudo que aconteceu até 28 de dezembro de 2012 decaiu. Então, eu sei que tem a súmula que fala do 173, mas a gente reitera que entende que decaiu o processo, que decaiu o direito de fazer o lançamento, né? Mas, enfim, seguindo um pouquinho, tentando de novo ser bastante sucinto, o que a gente está alegando é o seguinte: como eu falei, nós temos uma falta de critério, a VURT ela utilizou um critério para não ter um crédito sem substância, vamos dizer assim, sem que ela conseguisse comprovar. A portaria CAT 17 já é um pouquinho complicada para o contribuinte fazer a prova do seu direito, mas então, justamente por isso, por conta da natureza dos produtos que a VURT vende, e a falta de controle, especialmente controle informatizado lá em 2012, que é quando tudo ocorreu, ela acabou desconsiderando uma série de operações, justamente falando, agora que o meu estoque não está seguro, eu paro de considerar. E o fisco achou que isso estava errado, e aí desconsiderou tudo que foi feito até agora. Mas, enfim, o que a gente está alegando é que, quando o fiscal, o que ele deveria fazer? Olha, a partir do momento que zerou o estoque, eu vou parar de calcular seu crédito. Mas você não vai ter nada posterior a isso. Mas antes disso, sim, você deveria
teceu crédito. E aí, o que ele fez? Olha, por exemplo, saídas interestaduais que dariam direito ao crédito, ele considerou para falar, ó, você não vê essas 12 mil e tantas operações interestaduais, mas aí, de novo, aquele falta de critério, né? Se você utilizou para calcular um suposto débito de ICMS, por que você não calculou o crédito de ICMS da não cumulatividade que seria gerado nessas operações também? Se fizesse isso, o crédito, na verdade, da VURT seria muito, muito maior do que o que a própria VURT pediu. Esse é um ponto. Outras saídas que foram consideradas pelo fiscal, como que a VURT deveria ter considerado, são saídas que sequer reduziriam o estoque. Por exemplo, saídas para feiras, saídas para eventos, etc., saída para concerto. Quer dizer, de novo, ele considera uma série de saídas que nem tributadas são saídas que iam voltar, não são circulação jurídica, e ainda assim ele colocou no processo, né? Mas, enfim. Assim, só isso, por exemplo, reduziria consideravelmente o valor da autuação. Só um segundo. Nossa, estou com uma gripe já há algum tempo que não passa, mas tudo bem. Enfim, tudo isso para dizer o seguinte. A VURT ela tentou beneficiar o fisco, tentou fazer um crédito com segurança, e, infelizmente, ele foi desconsiderado numa apuração absurda, assim, do ponto de vista do direito, né? Mas, sim, foi o que ocorreu. A gente espera que tenha sido, que seja reconsiderado isso, que tenha sido apurado de uma maneira justa para a VURT, porque se, por um lado, ela desconsiderou uma série de operações, ela não fez isso para tentar burlar nada, ela fez isso simplesmente porque ela não tinha segurança e não quis fazer crédito sem nenhum tipo de comprovação. E ainda assim, se superado tudo isso, sequer deveria ser cobrado nenhum valor a título de principal. Não tem base legal apontada no auto de infração para isso. O que o auto de infração traz como norma supostamente infringida fala apenas de penalidade, não fala de cobrança de valor principal. Ok, o crédito foi glosado, mas qual é a razão para da glosa do crédito, sem comprovação nenhuma que algum imposto deixou de ser pago, também ser cobrado o próprio ICMS, né? Enfim, outras questões foram alegadas também, que não é necessário repetir aqui, questão da atualização da multa, tudo mais. Mas, em suma, é isso, excelências. E de novo, a análise da nulidade da decisão de primeira instância, ela deveria ser bastante considerada, justamente porque a gente não consegue que os nossos argumentos sejam analisados pela primeira instância, pela fiscalização e diligências, né? É isso, muito obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo Oliveira. Parabenizo aí pela sustentação oral. Destacou aí os pontos que entende relevante aí na sua argumentação. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator, doutor Argos Gregório, para que apresente o seu voto. Doutor Argos. Bem, obrigado, presidente. Cumprimento o doutor Rafael pela sua exposição. Presidente, confesso que gostaria de debater o mérito deste auto de infração, mas vou deixar de fazê-lo. A leitura do meu voto vai falar por si próprio. Eu vou ler o voto em respeito ao patrono que aqui se encontra. Vamos lá. Tomando o emprestado bem elaborado relatório, dado em sede de contrarrazões ao recurso ordinário, as folhas 17141, com destaque aos seus itens tais e quais, eu aponto aqui e cito. Após a sua introdução acerca da descrição dos fatos e econômicos comentários a respeito da decisão recorrida, a recorrente apresenta, junto ao item subsequente, folhas 17044, em sede preliminar, argumentos acerca da nulidade da decisão de primeiro grau, essencialmente por força da não apreciação das provas juntadas. Eu digo que eu estou ciente da desnecessidade de atacar cada ponto trazido aqui pela recorrente, cito aqui o STJ, mas vamos lá. De plano, eu entendo pela negativa de jurisdição do julgador monocrático, no que respeita ao exposto em sede de defesa, e agora uma vez mais repetido no recurso ordinário de folhas 17039. Quanto à ausência de manifestação acerca de argumentos e documentos trazidos aos presentes autos pela recorrente. A ver, embora tenha sido determinado por esse Tribunal de Impostos e Taxas, quando da decisão proferida pela 12ª Câmara Ordinária, as folhas 16965, que deveria o julgador monocrático se manifestar, aspas, sobre as contraprovas trazidas pela recorrente em sua defesa, concluo remanescer a negativa de jurisdição suprarreferida, ou seja,
a determinação deste TIT deixou de ser atendida a contento. Revisito a mencionada nova decisão proferida pelo juiz monocrático dada às folhas 17.011 e da sua leitura depreendo assistir razão à recorrente ao apontar uma vez mais a falta de fundamentação e motivação do julgador tributário, o qual, com todas as vênias de estilo, deixou sem qualquer resposta as ponderações tecidas pela recorrente em relação aos parágrafos riscados em sua defesa, abaixo mencionados. A conferir. Eu vou só numerar aqui os parágrafos 53, 61, 63, 64, eu cito os capítulos e as páginas. Parágrafo 70, 71, 72, parágrafo 120, parágrafo 127, 132, 133, parágrafo 140, 142, 143 e parágrafo 148. Data vênia, percebo que andou mal o julgador tributário ao decidir de modo manifestamente genérico, ignorando os argumentos manejados pela autuada nos trechos acima mencionados, bem como as provas e documentos nele referidos, todos trazidos ao presente expediente administrativo, quando de sua defesa. Saltam aos olhos e merecem guarida as considerações trazidas às folhas 17.045 em sede preliminar pela recorrente, as quais evidenciam ter o julgador de piso, nas suas próprias palavras, feito, aspas, pouco caso da recorrente, mais deste egrégio tribunal, na medida em que nova decisão proferida é, em grande parte, idêntica à anterior, que frisa-se foi considerada nula, fecho aspas. A semelhança das decisões é inconteste, assim como é a falta de análise ou mesmo mínima referência acerca do teor do quanto exposto nos parágrafos mencionados acima, não havendo qualquer fundamentação adicional, ponto de razões de afastamento deste ou daquele argumento, ou desta ou daquela prova, diga-se, nada em específico. Quando muito se ventilou assistir razão ao trabalho do AFR autuante. Nesse contexto, afirmo que a desejada motivação que garante rigidez aos atos administrativos, em caso, restou uma vez mais comprometida. É o que constato. Tal fato per se já é suficiente para que se considere a precariedade do quanto decidido pelo julgador monocrático. A conclusão a que chega é uma só. Uma vez mais, de modo indesejado, não houve a devida prestação jurisdicional, devendo os autos retornar à primeira instância para novo julgamento. Tenho para mim que uma nova decisão de primeira instância deve ser proferida, dado que a decisão era combatível está eivada de vício, por não ter ocorrido a devida análise dos argumentos e documentos trazidos pela autuada, em atenção à letra do artigo 26 da Lei 13.457. Cito. Isto posto, penso que o imediato julgamento nessa instância, quanto aos argumentos que seguem, que sequer foram explicitamente combatidos pelo julgador de piso, se converterá em verdadeira afronta à garantia dirigida ao contribuinte, escada pelo artigo 5º, inciso 4º da Lei Complementar Estadual 939, qual seja a duplicidade de instância. Se assim não for, estou convicto de estar se perpetrando o apontado vício, passível de potencial anulação quando do julgamento pela colém da Câmara Superior desta Egrégia Casa de Impostos e Taxas Bandeirante. Como já me manifestei em situações análogas, deixo consignado que adoto o entendimento acerca de se tratar do duplo grau de jurisdição de medida substancial, e não meramente orgânica ou funcional, sendo devida a dupla decisão sobre pedido determinado e a sua correspondente causa de pedir trazidos aos expedientes administrativos. A manutenção do referido deciso incorrerá, a meu sentir, em violação a tal medida substancial. É como penso. Do exposto, com o fito de preservar não só os princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório, mas também de prestigiar a rigidez afeta o duplo grau de jurisdição, anula a decisão de primeiro grau em decorrência da falta de motivação e fundamentação, para que outra seja proferida, sendo devidas as justificativas factuais, interpretativas e legais sobre os argumentos da autuada trazidos em sede de sua defesa, mormente em relação aos argumentos ventilados e documentos citados junto aos parágrafos da defesa, por mim mencionados acima. É como voto que ora submeto ao crivo de meus pares. Então, presidente, infelizmente, como eu iniciei aqui a minha fala, eu gostaria de analisar, de ter analisado e de enfrentar o mérito aqui e os argumentos trazidos, inclusive em sede de sustentação oral. Mas a decisão de primeiro grau, sob a minha perspectiva, é manifestamente nula, porque ela, com todas as vênias de estilo, ela o que fez foi copiar a anterior decisão dada. Né? Foi dada uma decisão que foi considerada nula pela 12ª Câmara desse tribunal, mandou-se dar uma nova decisão, e a decisão nova é praticamente idêntica, eu não vou dizer idêntica, mas assim, copia, vamos dizer, 90% da outra decisão, acrescentando apenas alguns comentários no sentido de que está certo o trabalho do AFR autuante, sem enfrentar os documentos, sem rebater os argumentos trazidos. Portanto, acolho a preliminar de nulidade trazida pela recorrente para anular a decisão de primeiro grau, para que outra seja dada. Infelizmente, o processo vai, volta, mas eu não vejo outra possibilidade, exceto essa. É como votei, presidente. Eu cumprimento
doutor Argos, relator do processo. A proposta é de conversão, de anulação da decisão, devolução do processo para a primeira instância para analisar adequadamente as provas dos autos, né? Essa é a proposta do doutor Argos, cumprimento aí pelo voto e pelas justificativas, inclusive trazendo aqui a sua preocupação com relação ao duplo grau de jurisdição. O processo está em discussão. Doutor Antônio Carlos, representação fiscal. Com a palavra. Bom dia a todos, mais uma vez. Cumprimentar o doutor Rafael pela sustentação oral que fez, e bem como o doutor Agos pelo voto que apresentou. Temos aí um recurso misto, e é importante dizer que, no parecer em recurso de ofício, a representação fiscal roga pelo não provimento, né? Portanto, concordando com a parte da decisão contrária aos interesses da Fazenda. No entanto, o que me motivou a fazer essa pequena intervenção foi com relação à apontada, indicada nulidade da decisão de primeira instância. Conforme já consta dos autos, no parecer desta representação fiscal em contrarrazões ao recurso ordinário, a avaliação que temos é que a decisão recorrida ela tem todos os elementos de validade. Ela está devidamente fundamentada e o julgador de primeira instância ele entendeu pela imprestabilidade da apresentação dos documentos trazidos aos autos pela autuada em sede de defesa. Porque não permitiram identificar se teriam ocorrido as hipóteses previstas no artigo 269 do regulamento do RICMES, conforme informado na portaria CAT. Daí a desnecessidade de análise do referido material. Então, ele justifica a não análise desse material por entender imprestável e não por esquecer de fazer análise, né? Foi feita uma análise, né? Pode-se, inclusive, eventualmente, discordar da análise que foi feita. No entanto, não nos parece que a arguida nulidade esteja presente, dado que o julgador de primeira instância se convenceu de forma diferente e fundamentou o seu convencimento, preenchendo os requisitos, portanto, de validade da sentença que prolatou. Então, é nesse sentido apenas que eu gostaria de fazer essa intervenção, para que, eventualmente, o relator pudesse enfrentar o mérito da acusação. É só isso, senhor presidente. Agradeço a todos pela paciência de me ouvir. Muito obrigado. Obrigado, doutor Antônio Carlos, pelos esclarecimentos e pelas ponderações sobre a questão dos fundamentos da decisão. Doutor Argos pediu a palavra. Presidente, não, quero agradecer aqui as colocações do doutor Antônio Carlos, que são sempre pertinentes, são sempre, do ponto de vista lógico, corretas. Eu não tiro a razão do doutor Antônio Carlos, porém, temos uma outra questão aqui, que é a decisão da 12ª Câmara determinou que ele se manifestasse sobre as contraprovas trazidas pela recorrente em sua defesa. E a manifestação dele foi, assim como tinha feito na primeira decisão. Tinha dito, então, não acato. Isso não é manifestação. Então, talvez ele tenha que se aprofundar dizendo, olha, as provas juntadas tal, elas dizem isso, e eu não aceito por causa disso, conforme texto da legislação, dos atos normativos, da CAT, seja lá o que for. As outras provas juntadas aqui, como documento 3, 4 ou 5, elas não são prestáveis por causa disso. Simplesmente se manifestar dizendo, olha, eu entendo que essas provas são imprestáveis, com todas as vênias aqui, como eu disse, as ponderações do doutor Antônio Carlos estão corretas. Agora, houve uma determinação desse tribunal, e o juiz de primeiro grau, eu vou tentar ser o mais gentil possível,
ele entendeu por bem repetir a decisão que ele havia dado. Então, quando houve, olha, o juiz de primeiro grau, o tribunal está determinando que você dê uma nova decisão, e aqui textualmente, por isso eu fiz questão de colocar entre aspas, e que se manifeste sobre as contraprovas trazidas pela recorrente. Ele não fez isso. Ele já não tinha feito isso na primeira decisão e não fez isso novamente. Portanto, como eu disse, infelizmente, eu acho terrível o processo que sobe, desce, por aí vai, né? Perde-se tempo, gasta-se aqui a estrutura da fazenda, mas, enfim, infelizmente, sobre a minha leitura, a decisão deixou a desejar, mais uma vez. Então, se pronuncie, olha, nas folhas tais, ele juntou isso, está errado, não serve, não pode, porque, e fundamente, caso contrário, está sem motivação, está sem fundamentação. Portanto, eu não tiro a razão do doutor Antônio Carlos, é o entendimento dele, isso não serve, mas não dá para ser tão econômico assim, dizer, olha, isso não serve. Então, fundamente o porquê não serve, justifique o porquê não serve, e está tudo certo. A nossa intenção não mude a sua convicção ou mude a sua posição, de forma alguma. Apenas dê subsídios fáticos, teóricos, documentais, enfim, legais que fundamentem o seu entendimento. Nada mais do que isso. Mas, mais uma vez, cumprimento aqui o doutor Antônio Carlos, não lhe tiro a razão, mas percebo aqui que a determinação da 12ª Câmara não foi atendida. Era isso. Tá bom, obrigado, doutor. O processo ainda está em discussão. Senhor presidente, Pois não. sua palavra, Thierry, ordem. por favor. Nos termos aí do artigo 31, parágrafo 3º, eu me declaro impedido de participar aí desse julgamento desse processo, tá? Artigo 31, parágrafo 3º da Lei 13.457, né, de 2009, por razões de foro íntimo. Tá, então, por favor, então, Thierry, por favor, então pode declarar impedimento aí no sistema? Já registra o seu impedimento, por favor. Perfeito, obrigado, senhor presidente. Olha, eu estou olhando aqui, doutor Arcos, a primeira decisão que foi anulada. E realmente a decisão que foi anulada, ela passou superficialmente sobre a questão probatória aqui. Ela realmente passou pelas... Aí eu vou à decisão que nós estamos analisando, né, a decisão de primeiro grau, e aí, as folhas 17.022, o item 33 da decisão, ela fala aqui que... fala assim, ó... Por tal razão, temos que as planilhas trazidas em defesa a título de contraprova não podem ser aceitas, conforme a FRE, na resposta à diligência determinada. Não pode o contribuinte, após autuado, proceder às correções em sua escrita de modo a livrar-se da autuação. Vejamos algumas pretensões da autuada. E aqui ele transcreve aqui essas... aqui o que o contribuinte está alegando, né? Aí ele vem nos itens seguintes, né, justificando aqui a manutenção aqui da linha daquela decisão anterior, né? Eu estou em dúvida aqui se realmente seria...
Não estou em dúvida que seria o caso de anulação ou não, viu? Mas... Bom, o doutor Thierry não está podendo votar, né? Doutor Samuel, tem alguma... Senhor presidente, estou tentando me abster aqui da discussão, porque a voz realmente... Vocês estão me ouvindo, né? O senhor fez uma análise aí, eu acho que seria prudente, até mesmo pelo impedimento de um dos juízes, se o senhor tirasse em vista esse processo e desse uma analisada. Eu queria que seria um processo rápido, poderia voltar talvez já na semana que vem, né, se o senhor tem essa dúvida, aí a gente também teria a oportunidade de decidir com a composição total, né, da Câmara. Seria prudente, até mesmo garantias aí do contribuinte, né? Ou seja, que ele tenha os 4 votos. Então, se o senhor já coloca essas dúvidas aí, eu acho que seria prudente o senhor nos cortar e retirar em vista esse processo. Presidente, se me permite, o contribuinte fez esse pedido. Se esse pedido for acatado, está se atendendo ao pedido do contribuinte, não está se colocando em risco ou se negando a garantia dele no atendimento ao pedido. Muito ao contrário, né? Então, com 3, com 2 ou com 4, atendendo o pedido do contribuinte, ele apontou as nulidades em preliminar. Então, esse, com todo respeito, não incorreria em prejuízo algum a ele. Agora, a questão a minha insatisfação, eu comecei dizendo que eu gostaria de ter analisado o mérito desse recurso. Eu não me sinto nem um pouco confortável em fazê-lo. Para mim, a despeito da ponderação, que pode ser uma ponderação de percepção do presidente, no sentido de talvez não sei se deva ser anulado, a questão basta enfrentar a decisão e ver que a análise das contraprovas determinadas pela 12ª Câmara não foi feita, ou pelo menos não foi feita a contento, dizendo, olha, realmente assiste razão ao FR atuante, o trabalho dele está correto. Esse foi o complemento que trouxe o julgador na segunda decisão. Manifestamente, em petição, a recorrente teve o trabalho de fazer uma tabela com a cópia de exatamente todos os trechos que a da segunda decisão traz. Então, na verdade, o julgador de primeiro grau, o que se percebe, eu não posso afirmar isso porque eu não estou dentro da sua razão, o julgador de primeiro grau recebeu o comando dado por esse tribunal, dizendo, eu vou ter que fazer outra, né? Copiou e colou, e ali colocou 2 ou 3 parágrafos, dizendo assim, então, porque, veja, citou os argumentos da contribuinte e disse, olha, realmente não serve, e respondeu de uma maneira manifestamente genérica. Eu li e reli o recurso, e por isso destaquei os parágrafos, onde eu não encontrei resposta para esses argumentos. Então, eu fiz questão de colocar os parágrafos dizendo, então, os argumentos trazidos nos parágrafos tais e quais não foram enfrentados, não foram respondidos. Simplesmente se respondeu da seguinte maneira, olha, provas ali juntadas não servem, são imprestáveis. E aí você fala, no parágrafo tal, o contribuinte faz menção a tal documento, documento número tal, trazido assim, a relação de 845 notas, dessas 845, 730, eu estou aproximando os números que eu não me lembro de cabeça, 730 não dizem respeito a tal e qual. Isso não foi enfrentado. Olha, do outro conjunto de documentos aqui, 98% não dizia respeito. Nada disso foi enfrentado, nada disso foi versado. Há um manifesto silêncio a esse respeito. Claro, partindo da premissa de que tudo é imprestável, ok, você fala, bom, tudo é imprestável, então não serve. Mas é preciso fundamentar. Eu não vejo prejuízo algum ao contribuinte nesse sentido. Talvez a celeridade processual pode até ser. Agora, eu não me sinto à vontade de apreciar uma matéria que não foi apreciada. Esse é o ponto.
Eu compreendi bem aí na sua interpretação, a decisão ela deu uma modificada e não mudou nada, né? Exato. Mas, Exato. o doutor Samuel pediu a palavra? Fique à vontade, presidente, Sim, sem problema sim, nenhum. senhor presidente. Eu só colocar duas questões aqui. Primeira, quando o doutor Argos coloca aí que não haveria nenhum prejuízo, ele parte do pressuposto de que a decisão seria no sentido de anulação da decisão de instância. E, nesse caso, realmente não haveria nenhum prejuízo ao contribuinte. No caso aqui, o problema é que o senhor colocou uma dúvida, né? Ou seja, se o senhor, nesse momento, puxa um voto de preferência, entendeu? Essa decisão poderá ser decidida em desfavor do contribuinte com apenas 3 membros. Então, eu entendo, sim, eu reitero que se há uma dúvida, e esse sempre foi aí nesses anos, nesse tempo que estivemos juntos aqui, sempre foi esse o entendimento, né? Se há o risco, né? Esse tipo de risco, quando é unânime a decisão, não, mas quando há esse tipo de risco, não há por que não fazê-lo. Por isso, a minha intervenção no sentido de que, em face do impedimento do Dr. Thierry, que retornasse esse processo quando o senhor entendesse se tirar em vista. E a segunda questão é que, também com relação, o senhor coloca uma questão aí que me parece bastante densa, que não, tudo bem, que ainda que a decisão não tenha sido a decisão que eu proferiria, o que eu tenho que buscar nela não é a decisão, né? É o que, se ela tem nulidade ou não. E no aspecto que o senhor leu aí, pelo menos nesse aspecto que o senhor leu, para mim parece que não há essa nulidade, né? Naquele momento que fala, olha, que ele claramente ele coloca ali, ele se aproveita do fundamento do fiscal, ele deixa claro isso, não sei se é o caso dos autos, né, mas teria que olhar direito, é que essa contraprova que está colocada, se coloca a exigência de releitura dessa prova, de análise dessa prova, ele está dizendo o seguinte, olha, essa contraprova foi produzida a destempo, foi produzida depois do trabalho fiscal, e, portanto, ele está afastando qualquer que seja. E, para mim, isso encerra a discussão. Se ele está certo ou não, ele fundamentou a decisão dele. Se devemos reformar essa decisão ou não, é uma outra discussão. Mas o fundamento que ele coloca, ele é um fundamento válido para essa... se é o caso. E ainda que não seja o caso, ainda que seja um caso de falsidade, aí seria por uma nulidade por outro motivo, e não por não enfrentamento, por não análise das provas, uma análise errada das provas, ou seja, admitir um fato não existente, né? Então, eu reitero, senhor presidente, que se o senhor entender que é o caso de vista, eu reitero tudo que... Eu continuo com a minha dúvida, eu peço licença ao relator, ao ilustre relator, eu vou dar uma olhada nesse processo, eu vou tirar em vista, mas devolvo a semana que vem, já indico ele para a semana que vem para a gente resolver essa questão, porque eu tenho vários votos, se vocês devem, talvez se lembrem, que eu até coloco algumas questões. Olha, a decisão ela precisa ser suficiente, ela não precisa ser laudatória, ela tem que ser suficiente. Então, por isso que eu gostaria de ver, doutor Argos, Fique à vontade, presidente. com toda a licença, todo o respeito, eu gostaria de dar uma olhadinha para ver se realmente as ponderações do doutor Antônio Carlos me chamou a atenção, então eu gostaria de ver. Então, doutor Rafael, eu estou tirando em vista para melhor analisar a questão da anulação da decisão, tá bom? Claro, com certeza. Então, o processo aqui, então, ele está saindo, então, em vista para o juiz presidente. Ok, muito obrigado a todos. Samuel, melhoras. Bom te ver de novo, viu? Um bom trabalho para vocês. Obrigado, doutor Rafael. Provavelmente eu vou pautar para a semana que vem, viu? Tá bom, beleza, eu vou acompanhar a pauta. Obrigado. Obrigado. Então, estou aqui encerrando este julgamento. Agora foi.
Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Centermerga, comércio de materiais para construção, o AIN 4012012-005, eu sou o relator. Doutora Amanda, eu já vi aqui que o processo, já houve a juntada da procuração, já registrei a sua presença, então o processo está regularizado, tá bom? Certo, obrigada, presidente. Muito bem, então vamos lá. Também eu vi a presença de um outro advogado, acho que já saiu. Acho que o outro advogado da Mega Center, ele entrou e saiu, me parece, mas eu ia cumprimentá-lo, mas já havia saído. Bom, nós temos aqui, esse processo são 4 acusações fiscais. O item 1 e o item 4 decorrem de levantamento fiscal. O item 1 é falta de pagamento de imposto por remessa de mercadorias para depósito fechado. O item 2 o item 4, né, que é também de levantamento fiscal, é falta de emissão de notas fiscais de operações de saídas de mercadorias tributadas omitidas ao fisco. O item 2 é de crédito indevido de operações de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. E o item 3 é recebimento de mercadorias sem documentação fiscal. O contribuinte traz aqui, em um recurso muito bem elaborado, várias alegações, né? Questiona juros e multa, alega preliminar de nulidade do processo do auto de infração ou do processo administrativo, e no mérito insiste nas suas alegações de que as infrações não ocorreram, né? Então, basicamente, e para não tomar mais o tempo dos senhores, e para também não adentrar aqui na provável fala da doutora Amanda, eu passo então a palavra à doutora Amanda Tamay para que apresente a sua sustentação oral no prazo de 15 minutos. Doutora Amanda, com a palavra. Presidente, eu preparei uma apresentação, eu posso fazer o compartilhamento aqui? Claro, pois não, pois não. Não está aparecendo a minha tela, deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver? Aparece a tela, mas está pela metade. Tá, então eu vou estender ela aqui, tá? Isso, agora sim. Agora sim? Doutora Laura. Agora sim, agora... Tá certo. Bom dia novamente a todos os julgadores dessa Câmara. Cumprimento a todos, né, na pessoa do senhor presidente, também conselheiro, juiz relator do presente caso. Conforme mencionado pela relatoria, o presente processo ele está dividido em 4 núcleos principais, né? Primeiro, a falta de recolhimento de ICMS decorrente de operações de remessa para depósito fechado. Segundo, a glosa de créditos tomados nas aquisições de produtos sujeitos à substituição tributária. Terceiro e quarto, recebimento e venda de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal. A contribuinte apresentou defesa, né, em face dessas infrações, e em sede de julgamento de primeira instância, a impugnação da contribuinte foi negado provimento à impugnação, né, e mantida a integralidade do lançamento. Então, sendo assim, deu-se origem ao presente recurso. Com relação à primeira infração, eu passo a rememorar, né, que essas operações elas foram de transferências de mercadoria para depósitos fechados. O regulamento de ICMS, no seu artigo 7º, ele prevê a não incidência do imposto sobre as saídas de mercadorias com destino a depósito fechado que sejam localizados no estado de São Paulo e do próprio contribuinte. E, para fins de conceituação, né, o artigo 17, ele traz como depósito fechado aquele estabelecimento que o contribuinte mantiver exclusivamente para armazenamento de suas mercadorias.
E o anexo 7º do regulamento ICMS traz os requisitos formais das notas fiscais decorrentes dessas operações. E como requisitos, né, dessas notas fiscais, o anexo 7º do regulamento ICMS traz a indicação do valor da mercadoria, a natureza da operação, né, como outras saídas, remessa para depósito fechado, e também a indicação do dispositivo legal em que estiver prevista a não incidência do imposto. E para esse caso, justamente o artigo 7º, inciso 2º do regulamento ICMS do Estado de São Paulo. E para fim de demonstrar, eu trago aqui um exemplo, né, de uma das notas fiscais que foram objeto do lançamento. Aqui, no caso, a remetente, né, a Mega, do Capão Redondo, cidade de São Paulo, que estava enviando mercadorias para o centro de distribuição da contribuinte, conforme demonstra o contrato social, e também, né, no próprio site da contribuinte tem a indicação do centro de distribuição, que fica localizado em Embu das Artes, São Paulo. Então, trata-se, sim, de uma remessa para depósito fechado. E com relação ao cumprimento das formalidades indicadas no anexo 7º, tem-se a indicação da natureza da operação, né, remessa para depósito fechado, o valor de mercadoria, e além disso, ali nos dados adicionais, a indicação de base legal para não incidência, que é justamente o artigo 7º, inciso 2º do regulamento de ICMS do Estado de São Paulo. Sendo assim, fica demonstrada, né, que, de fato, essas operações elas estavam sujeitas à não incidência do ICMS, porque se tratam de remessa para transferência, né, de filiais ou da matriz da contribuinte para o centro de distribuição, que é, sim, considerado um depósito fechado. Por essa razão, essa infração de lançamento ela não merece subsistir. Já com relação à segunda infração, eu trago aqui essa infração. Ela trata de glosa, né, de créditos nas aquisições de produtos, porque esses produtos estariam sujeitos à substituição tributária. Acontece que, na verdade, não se trata de uma aquisição, de um crédito tomado na aquisição de produtos sujeitos a ST. Houve, na verdade, um erro de preenchimento na escrituração do contribuinte. Enquanto a escrituração foi realizada no CFOP 5409 e 5405, que tratam da transferência ou venda de mercadoria adquirida, né, e em regime de ST, na verdade, se tratavam de operações sujeitas ao CFOP 5152 e 5102, que tratam da transferência e venda de mercadorias ou adquiridas ou recebidas de terceiro, né, e não de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Então, em seu recurso e também sede de memoriais, o contribuinte trouxe a lista, né, de produtos cuja aquisição foi objeto de glosa pela fiscalização, os NCMs que indicam quais são esses produtos, né, do que se tratam esses produtos, que são aguarrás, tintas e materiais de pintura, dentre outros materiais que são destinados à construção civil. No entanto, todos esses produtos, eles não estão listados nos anexos do Convênio ICMS 142 de 2018, que traz nos seus anexos 2º a 26, os bens, mercadorias que estão sujeitos, né, que podem ser submetidos ao regime de ST. Então, o que ficou demonstrado no recurso é que esse crédito, na verdade, não houve um creditamento indevido, porque não se tratam de produtos sujeitos à substituição tributária, né? Mas tão somente um erro formal de escrituração por parte da contribuinte. Dessa feita, né, merece cancelamento essa glosa, porque creditamento indevido em decorrência de aquisição de produtos sujeitos à substituição tributária não houve. O que houve foi um erro de escrituração por parte do contribuinte, porque esses produtos, de fato, não estão sujeitos à substituição tributária. E, por fim, com relação às infrações 3 e 4, a apurou uma diferença, né, de aquisições e saídas supostamente sem registro. Porém, a contribuinte demonstrou que essas diferenças elas decorreriam da incorporação que foi realizada de várias empresas que se tornaram filiais da incorporadora, né, no caso, a Sintermega.
acontece que a decisão de primeira instância, ela pressupõe que essa incorporação teria gerado a movimentação física das mercadorias que já estavam nos estoques das empresas incorporadas, né? Então, nesse caso, a adesão de primeira instância entende que deveria ter sido emitidas notas fiscais com relação a essas transferências de estoque da incorporadora, né? Das incorporadas para a matriz da incorporadora. Acontece que essas operações, essas transferências físicas, elas não ocorreram. E aqui eu trago como exemplo a filial de Pirajussara, né? A empresa incorporada foi a Center Piraju, de Pirajussara, que teve todo o seu ativo e passivo, né, incorporados pela Center Mega. Essa incorporação, a empresa incorporadora, né? Ela era a Center Mega e a incorporada é a Center Piraju. A Center Piraju estava localizada em Taboão da Serra, Estrada Kizarmon Takeuchi, número 2710. E a filial da recorrente, que é justamente a filial Piraju, que foi mantida no mesmo local. Ou seja, não houve transferência para um centro de distribuição, não houve transferência para a matriz, né, como alega a decisão de primeira instância. As empresas incorporadas permaneceram em funcionamento no mesmo local, tão somente como filial da incorporadora. Por isso, a inexistência das notas fiscais de transferência. E aqui eu chamo a atenção para o fato que, inclusive, seria vedada a emissão dessa nota fiscal, porque não houve a transferência de estoque. Então, nesse caso, o artigo 204 do Regulamento do ICMS veda a emissão de documento fiscal para aquelas operações que não ocorreram de fato. E, nesse caso, o que ficou demonstrado em recurso é que essas mercadorias, na verdade, elas se mantiveram no estoque das incorporadas, porém, na condição, né, de propriedade agora das filiais da matriz que realizou a incorporação dessas empresas. Sendo assim, eu ratifico e reitero todos os argumentos que foram trazidos em recurso, também sede de memoriais, e peço pelo provimento do recurso desse contribuinte. Agradeço pela atenção de todos e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada, doutora Amanda Tamay, pela sustentação oral, muito claro e muito objetivo aí a sua exposição, e trouxe aqui a sua exposição aqui, né, para nos mostrar aqui, auxiliá-la na sua exposição, ficou muito didático. Eu vou passar o meu voto. Em consideração à presença da advogada, a sua sustentação oral e pela riqueza de detalhes que ela trouxe aqui para nós, e considerando ainda que o processo tem quase 10 mil páginas, né? Então é uma quantidade enorme de documentos que foram analisados, eu vou aqui ler o meu voto, né? Eu peço a paciência dos senhores e vou tentar sintetizar dentro do possível. Algumas questões de conhecimento. Eu não conheço o recurso com relação à alegação da ilegalidade do cálculo da multa sobre o montante do crédito tributário em razão da súmula 13. Confiscatoriedade da multa fiscal, não conheço da questão pela vedação do artigo 28 da Lei 13.457. Preliminar do procedimento e do processo administrativo. Alega o contribuinte que a lavratura do presente AIN causou enorme surpresa na medida em que a fiscalização descurou de proceder rigorosa diligência na busca da verdade real entre parentes. A partir de folhas 9.687, aponta consistências que o contribuinte teria incorrido em violação ao artigo 142 não contribuinte, é a fiscalização, que eu vou precisar alterar aqui. Então, ele aponta as inconscientes que a fiscalização teria incorrido em violação ao artigo 142 do CTN, já que não identificou corretamente a matéria tributária. Pede, ao final, o cancelamento do AIN. A prejudicial deve ser rejeitada. Não obstante, os argumentos invocados se confundem com o mérito que será melhor analisado mais adiante, considerando as provas dos autos. De outra parte, todos os requisitos legais do lançamento fiscal, artigo 142 do CTN, e do auto de infração, artigo 34 da Lei 13.457, estão presentes.
E aqui eu transcrevo o artigo 34 e faço algumas considerações a respeito dos requisitos que o auto de infração deve conter, e concluo aqui que o presente AIN, ele atende a todos os requisitos do artigo 34. Ressalto que houve descrição dos fatos pela fiscalização que são suficientes para identificar as infrações fiscais, tudo corroborado pelos documentos de folhas 8 e seguintes, sendo desnecessário transcrever mais uma vez os termos das acusações fiscais em textilha, da qual me reporto. No que concerne ora, o cerne da controvérsia administrativa é justamente a configuração ou não das infrações fiscais imputadas, tendo em vista as provas dos autos, não obstantes as irregularidades formais nos registros fiscais. Desse modo, a descrição dos fatos infracionais e a indicação dos fundamentos legais de clareza meridiana, não acarretando, por consequência, violação ao princípio da ampla defesa, tanto que houve percussiente impugnação quanto ao mérito das acusações fiscais. A peça acusatória veio instruída com todos os documentos necessários para seu embasamento, demonstrativos e provas de folhas 8 e seguintes, defesa, folhas 9.541 e seguintes, manifestação fiscal, 9.658 e seguintes. Logo, o crédito tributário está adequadamente motivado por provas, de modo que quaisquer outras questões relativas à qualidade ou suficiência desses elementos é matéria atinente ao mérito recursal. Rejeito ao preliminar invocado. Tem aqui uma questão que o contribuinte coloca, que é a falta de dano ao erário. A alegação de que houve prática infracional sem dolo e sem acarretar dano ao erário, e que por isso ainda deve ser cancelado, não tem amparo legal. Efetivamente, as infrações praticadas são de natureza objetiva, vale dizer, não há que se perquirir o elemento subjetivo dolo, de modo que na espécie incide a regra do artigo 136 do CTN. No outro giro, essa questão se confunde com o mérito e será enfrentada a seguir. Então, eu estou afastando essa alegação. Passo, então, às questões meritórias e inicio o meu voto analisando os itens 1 e 4, porque decorrem de levantamento fiscal. Item 1 é de falta de pagamento por remessa de mercadorias para depósitos fechados em operações tributadas omitidas do fisco apurado por meio de levantamento fiscal. Alega o recorrente que não há incidência do imposto na esteira da ADC 49 do Supremo. O argumento não pode ser acolhido, dado que o contribuinte não fez prova da regularidade do suposto depósito fechado, conforme prescreve o artigo 17 do RICMES, que aqui eu transcrevo. De mais a mais, os artigos 1º até 5º do anexo 7º do RICMES prevê obrigações acessórias que devem ser cumpridas. O critério adotado pelo fisco para apurar o crédito tributário do item 1 foi correto, na medida em que considerou-se o quanto consta da escrituração fiscal do contribuinte. Nesse sentido, destaco as observações da decisão de primeiro grau, as folhas 9.670, item 34. Abro aspas. No tendente à alegação de que o fisco considerou erroneamente os estoques como zero, apesar de possuir os estoques dos períodos de 2017, 2018, 2019, informados na escrituração fiscal digital, o fiscal autuante, em sua manifestação, esclarece que foram utilizados como zero os saldos de estoque, visto que os mesmos não constaram nos arquivos de escrituração fiscal digital, EDF, enviados ao sítio do Cefaz pelo autuado. Já no que tange ao item 4 do AIN, a infração é de falta de emissão de nota fiscal relativamente a operações de saídas de mercadorias tributadas omitidas do fisco, apurado por meio de levantamento fiscal específico. O contribuinte reconhece que não emitiu os referidos documentos fiscais, mas justifica que assim procedeu porque houve incorporação de empresas. Consta dos autos que as empresas incorporadas foram encerradas na mesma data da incorporação. Além do mais, a incorporadora Centermega tem sede em endereço diverso do lugar onde funcionavam as incorporadas. Portanto, a movimentação física das mercadorias entre os estabelecimentos, em razão da transferência de estoque, implica na emissão de
documento fiscal, força do artigo 182, inciso 4º, combinado com o artigo 3º, inciso 1 do RICMS, como bem observou a decisão recorrida. E aqui eu transcrevo os referidos dispositivos legais que eu menciono. De start, é vedada a emissão de documento fiscal que não corresponda a uma efetiva saída ou entrada de mercadorias ou uma efetiva prestação de serviço, exceto nas hipóteses expressamente previstas na legislação do IPI e na legislação do ICMS, artigo 204 do RICMS. Com efeito, a infração descrita no item 4 do AIN está plenamente configurada, devendo ser rejeitado o apelo do particular nessa parte. Os lançamentos fiscais dos itens 1 e 4 do AIN foram realizados por meio de levantamento fiscal que tem plena previsão da legislação tributária. O artigo 18 da Lei Estadual 13.457/2009 prevê que todos os meios legais, bem como moralmente legítimos, são obtidos de forma são hábeis para provar a verdade dos fatos controvertidos. Por sua vez, o artigo 74 da Lei 6374/89 diz que, e aqui eu transcrevo também, os artigos 74 da Lei 6374/89 e o próprio 509 e 509-A do RICMS, para justificar aqui a legalidade e a legitimidade do levantamento fiscal na espécie. Então, de start, o fisco pode se valer de todos os elementos lícitos para apurar a prática das infrações fiscais quando as declarações do contribuinte não merecem pé, como ocorre no presente caso. Circunstâncias da espécie autorizam o fisco que utilize prova indiciária para embasar as acusações fiscais, já que as infrações confessadamente foram praticadas. Não se pode ter de vista também o artigo 148 do CTN. Então, eu trago aqui uma doutrina, então, sigo aqui no meu voto, que uma vez constatadas as inconsistências diferenças apuradas e apurados os valores por arbitramento, não tendo o contribuinte apresentado elementos consistentes para elidir a presunção fiscal, mostra-se lícita a incidência da regra do artigo 509 do RICMS. Então, eu estou aqui dizendo que a autoridade fiscal leva em conta os documentos fiscais e a escrita fiscal da recorrente, de tal modo que o levantamento realizado apurou uma série de incompatibilidades no saldo das operações de mercadorias remetidas e recebidas em operações com depósito fechado, tendo identificado diferenças quais foram levadas à tributação via lançamento de ofício. Nessa senda, a fiscalização apurou pelo levantamento fiscal omissão de saídas tributárias, não sendo o caso de erro de escrituração da EDR, segundo aduz o contribuinte. No que tange à correta aplicação das alíquotas do imposto, como bem apontou a representação fiscal em suas contrarrazões de folha 9.735, deve incidir o percentual de 18% sobre as apurações apuradas no levantamento fiscal, vez que a mesma tem fundamento no artigo, parágrafo 4º do artigo 509 do RICMS, como, aliás, determina o inciso 1 do artigo 52 também do RICMS. Mantenho, pois, os itens 1 e 4 do AIN. Com relação ao item 2, que se refere a crédito indevido em operações de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Sustenta o contribuinte que inseriu o CFOP nos documentos fiscais por equívoco, entre aspas, dado que utilizou o CFOP 5409 5405, correspondente à venda e transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operações com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, quando o correto seria CFOP 5152, 5102, que é para a venda e transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Pois bem, o contribuinte realmente admite a utilização incorreta do CFOP, consoante consignado acima, estando configurada a infração fiscal tendo aplicação ao artigo 20 do inciso 1 da Lei 13.457. Somente por esse aspecto, entendo que a infração intestícia deve ser mantida. Verifica-se, entrementes, que o contribuinte deveria ter tomado providências para corrigir o equívoco, leia-se irregularidade, de modo a emitir novos documentos fiscais, conforme determina o artigo 182, inciso 3 do RICMS, que assim está disposto. E aqui eu transcrevo. Por outro lado, quedou Sinart preferindo sustentar em seu recurso que, em sua grande maioria, entre aspas, as mercadorias não estão sujeitas ao ICMS-ST, mesmo em descumprimento ao artigo inciso 3 do artigo 182 do RICMS. Uso transcrito.
Deveras, analisando o demonstrativo de mercadorias para depósito fechado de folhas 8/43, notas fiscais de folhas 44 a 5.834, o demonstrativo de folhas 5.835, 63 até 6.303, demonstrativo de entradas de notas fiscais de folhas 6.304 a 6.364, demonstrativo de notas fiscais de saídas de folhas 6.803 a 7.307, e o registro de inventário de folhas 7.308 e até 9.533, entendo que as infrações estão configuradas máximo quanto ao inciso, o item 2 do AIM. O recorrente alegou em defesa, folhas 9.552 a 9.556, e em recurso ordinário, as folhas 9.693 a 9.626, que houve entrada de mercadorias tributadas, de modo que o erro formal não poderia sobrepor a verdade real. Registro que essas alegações do contribuinte não vieram acompanhadas de argumentos mais objetivos ou por planilha demonstrando exatamente quais mercadorias tributadas efetivamente entraram no estabelecimento. Não estou aqui afirmando que o contribuinte deixou de fundamentar seu pedido. Minha convicção reside na insuficiência das alegações e de provas para corroborar o alegado. Veja-se que a defesa trouxe os seguintes documentos de folhas 9.583 a 9.655. Documentos societários, OSF, resposta à consulta, número tal, demonstrativo da fiscalização, lista de mercadorias sujeitas ao ICMS-ST e documentos relativos à situação fiscal do contribuinte autuado, de inexistência de débitos, né? Portanto, nada apontando de forma objetiva onde se encontram as ilegalidades da apuração do crédito tributário pela fiscalização, desatendendo o comando do artigo 37, inciso 3, parágrafo 1º da Lei 13.457. Ante o exposto, não provejo recurso relativamente ao item 2 do AIM. Passo ao item 3. O item 3 é de recebimento de mercadoria sem documentação fiscal. Argumento o contribuinte que, pelo fato da incorporação, os documentos fiscais não foram emitidos. Trata-se de fundamento já aduzido em sua defesa no item 4. Assim, é que a infração está configurada com o fundamento do artigo 182, inciso 5º, combinado com o artigo 3º, inciso 1 do RIC. Ora, como foi dito em linhas atrás, a emissão de documento fiscal para transferência de estoque somente estaria dispensada se a empresa incorporadora continuasse exercendo as atividades no mesmo local da empresa incorporada, de acordo com o artigo 204 do RIC, isto é, na ausência de movimentação física das mercadorias. No outro giro, o contribuinte impugna a alíquota aplicada, sem razão. Como dissemos a juris, deve incidir o percentual de 18% sobre as operações apuradas no levantamento fiscal, vez que a mesma, o parágrafo 4º do artigo 509 do RIC, como aliás determina o inciso 1, artigo 52 também do RIC. Por fim, quanto à solidariedade, a já vista a incorporação das empresas, é inegável o interesse comum, conforme artigo 124 do CTN, artigo 11, incisos 11 e 12 do RIC, e principalmente a regra do artigo 132 do CTN. Por tais razões, mantenho o item 3 do AIM. Também tem uma alegação de juros, excesso de juros, mas eu estou afastando a alegação, entendendo que os juros foram corretamente aplicados, porque é posterior ao período aqui da nova súmula 10 do TIT. Então, o decreto 62.761 de 2017 passou a surtir efeitos a partir de 1º de 11 de 2017. E as operações, período apurado é posterior a essa data do decreto 62.761. Então, verifiquei aqui no DDF que os juros foram corretamente aplicados, não há excesso. E, finalmente, com relação ao pedido de redução ou relevação da multa fiscal, um fundamento aqui no artigo 527-A do RICS. Estou desacolhendo porque as infrações fiscais implicam em falta de pagamento do imposto e se trata aqui de requisito objetivo da norma, inclusive é cumulativo, né, com outro requisito, mas na ausência aqui, como não se trata de multa isolada, é inaplicável aqui, por força de lei, a redução ou a relevação da multa fiscal. Então, por tais fundamentos,
estou conhecendo em parte do recurso ordinário e nessa extensão negando o provimento ao recurso. Esse é o meu voto, o processo está em discussão e peço licença aqui só para fazer vou fazer vou editar aqui o voto, pequenos erros que eu constatei aqui durante a minha leitura. Estou terminando já, um minutinho só.
Pronto, já fiz aqui os ajustes, desculpa a demora. Muito bem. Bom, não havendo intervenções, eu estou, então, encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário parcialmente conhecido, não provido, à unanimidade nos termos do voto relator. Eu agradeço aí a presença da doutora Amanda e pela paciência também, pela pequena demora aqui na finalização do julgamento. Obrigada, presidente. Bom trabalho a todos. Até mais. Obrigado. Obrigado. Muito bem, julgamento encerrado. Com o julgamento desse processo, nós, então, cumprimos a pauta de hoje. Eu declaro, então, encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora, na data de hoje. Peço, então, que o Oswaldo encerre a gravação. Agradecendo a todos e ao Thierry, que esteve hoje aqui substituindo a Daniela. Thierry, que volte em breve. Encerrar.